Cruzeiro, Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Boa noite para você também, meu amigo João Vitor Cirilo, Edu Panzi, Claudão, Cláudio Rezende também aqui no estúdio. O Cruzeiro que já começou a concentração na Toca da Raposa. Concentração essa após a atividade hoje que foi na parte da tarde. Cruzeiro treinou ontem de manhã. Foi uma atividade em campo para os reservas ou aqueles que pouco atuaram no duelo contra o Flamengo. E aí, a tarde foi livre para os atletas. Hoje também tiveram a parte da manhã com as famílias e a partir de agora, concentração total, foco máximo no Atlético. O que dá para destacar? Jonathan Jesus de volta à defesa. Não atuou no duelo contra o Flamengo no sábado porque estava suspenso, tinha tomado terceiro cartão amarelo no duelo contra o Corinthians e volta à zaga celeste. Nós já explicamos muito, a questão do Jonathan Jesus, mas só para encerrar esse assunto, não será vendido. A Real Sociedad ofereceu 13 milhões, o Cruzeiro falou que não tem papo, Pedrinho falou que não tem conversa, então tchau, obrigado, a turma foi embora para a Espanha. Cruzeiro não vai vender o atleta por esse valor para a Real Sociedad. Dito isso, é um jogador que volta à zaga celeste para fazer companhia ao Fabrício Bruno. E Cirilo, as laterais do Cruzeiro. O que vai fazer o Arthur Jorge? No jogo do Maracanã, as laterais tiveram William e Rojas. No jogo do Flamengo de sábado, Fagner e Vidalba. E para amanhã, o que vai fazer o treinador? Tem essa dúvida, assunto também para a gente destacar ao longo do programa, trazer também o ponto de vista do Dudu, ver qual que é a parte que o Cruzeiro ganha com um ou outro atleta, mas eu acredito que no time a grande mudança pode ser essa. Muita gente falando, ele poderia mudar o esquema tático, ele poderia povoar o meio-campo. Sinceramente, para um jogo dessa grandeza, para um trabalho que ele já tem no Cruzeiro, de, por exemplo, arrancada no Campeonato Brasileiro, tirou o time dos 4 pontos que tinha e hoje tem 39, Então, só com o Arthur Jorge, o Cruzeiro fez 35 pontos. Eu, sinceramente, não acredito que ele vai tirar os pontas e vai povoar meio campo, mesmo sabendo da importância do clássico, de um primeiro jogo, de uma partida dessa grandeza e de tudo que envolve um Cruzeiro e Atlético, não, viu, Cirilo? Acho que ele mantém ali um lado o Arroio e quem sabe o Wesley do outro. Mais Cruzeiro, Pansieri. O Cruzeiro tem alguns números importantes, por exemplo, em relação ao Arthur Jorge, Desde quando o Arthur Jorge chegou, a campanha do Cruzeiro mudou da água para o vinho, dentro do Campeonato Brasileiro. Eu falava mais cedo, o Cruzeiro antes do Arthur Jorge tinha nenhuma vitória em 8 jogos, era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Aí se você for pegar hoje o Cruzeiro no Brasileirão, o Cruzeiro é 5º colocado com 39 pontos. Desde a chegada do Arthur Jorge, são 16 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. São 35 pontos conquistados em 48 possíveis. É um trunfo do Cruzeiro o trabalho do técnico Arthur Jorge para esse clássico contra o Atlético. Em relação ao que eu disse das laterais, já exploramos esse assunto. Em relação à parte ofensiva, não vejo uma alteração. Acho que o Arroio vai na direita. O Wesley, para começar o jogo? Pode ser. A parte física do Wesley está pegando. A parte física do Wesley, ele ficou 4 meses sem jogar. Então isso, você pode ver que no jogo do Flamengo, lá na quarta-feira, ele começou a partida. Mas no Mineirão, aqui no sábado, ele entrou no segundo tempo e teve participação, naquele segundo gol do Cruzeiro. A trama tem ali o Matheus Pereira, o Wesley, o Gerson, o Vidalba escorando e depois o Pereira complementando para as redes. A bola bateu ainda no Léo Ortiz. Então fica também essa dúvida. Será que na parte ofensiva ele vai com o João Costa? Ele começou o jogo do Flamengo, o João Costa. É um atleta que faz esse lado de campo e fisicamente está melhor. De todos que chegaram, é o que está melhor, dessas contratações recentes que o Cruzeiro fez. Para vagas de Sinisterra e Gabriel Peck, que estão no departamento médico. O Peck ainda tem uma esperança de jogar nessa temporada, mas o Sinisterra não. Fez a cirurgia lá na Finlândia. Então são baixas nessa equipe do Cruzeiro, se a gente for levar em consideração qual que era o pensamento do clube ali na Copa do Mundo. Como já mudou, da Copa para cá, como já alterou. Então o João Costa fisicamente está mais sadio
é que o Wesley, essa é uma realidade, também pensando nesse confronto contra o Atlético. Agora, se ele vai começar com o Wesley e depois saca o Wesley e coloca o João Costa, se ele começa com o João Costa e depois põe o Wesley no segundo tempo, para mim também é uma interrogação. Se você for olhar condições normais de temperatura e pressão, Cirilo, é o Wesley. Mas a parte física para um jogo sábado e o outro terça também pesa muito. Paulo Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente na turma do Bate-Bola. Vamos lá então, porque muita informação importante pro torcedor que vai amanhã ao Mineirão. Primeiro, aos que não vão. Ainda tem ingresso, tá, gente? Quase 57 mil ingressos vendidos, eu apurei agora há pouco. E tem ingressos de todos os setores, menos amarelo superior. Como assim todos os setores, Zeredo? É porque tem aqueles ingressos que a compra não é efetivada. Então eles voltam para o sistema. Então quem for mais esperto, mais rapidinho, ainda consegue ingresso para o jogo amanhã. A expectativa é que amanhã todos os ingressos já estejam esgotados. Isso em relação ao torcedor cruzeirense, porque o atleticano já não tem mais ingressos. Acabou, foram 2.500 ingressos colocados à venda e o atleticano comprou, então, todos esses ingressos, os atleticanos, né, compraram todos esses ingressos e a entrada será pelo portão 3 da Avenida Chafir Ferreira. Então, a torcida do Atlético amanhã visitante entrando pelo portão 3. Lembrando que tem a Conexão Mineirão, quem gosta de ir de ônibus, né? O estacionamento abre às 18 horas, o valor é R$ 95,00. Tem que baixar o aplicativo, né? Indigo Nel, para estar comprando seu estacionamento. Só o torcedor do Cruzeiro pode estar comprando estacionamento amanhã, R$ 95,00 no Mineirão. E a esplanada e também os portões abrindo às 18 horas. Então, Cirilo, chega mais cedinho, tranquilo. Hora que começa o pré-jogo da Itatiaia, já vai ouvindo a Itatiaia, tranquilão ali, vai parando no seu carro, já vai fazendo aquele churrasquinho lá fora, tomando aquele suco de cevada e aproveitando que daqui a pouquinho, às 9 horas, a bola vai rolar e aí, emoção à flor da pele, viu, Cirilo? Viu, Paulo Azeredo? Vai ser uma grande cobertura da Itatiaia para você que tá ligando o radinho agora, 18 horas de cobertura, pelo menos amanhã na nossa programação, desde o Jornal Aliás, da Itatiaia. amanhã já começa cedinho, hein? Que hora que você vai pro Mineirão? Pro Mineirão eu vou às 6h15, tá. Mas 7h30 já começa a falar de lá pro Jornal da Itatiaia. Eu e Vinícius Andrade estaremos lá no Mineirão amanhã, falando para todos, trazendo informações. Tá vendo como é que eu não tava falando mentira? O Paulo Azeredo amanhã cedinho, no Jornal da Itatiaia, ao vivaço, a partir Cirilo, de 7 da manhã. Aproveitando que o assunto é ingresso, o Atlético começa a vender os ingressos para o segundo jogo amanhã. Pela manhã, a partir de R$ 29,90, aquele setor Internorte vai continuar com preço promocional, mesmo no clássico. E para os sócios, plano Galo Forte Vingador e Internacional, R$ 49,00 no setor Intersul. Então amanhã, pela manhã, ingressos começam a ser vendidos 10 horas no site do Atlético. Nesse jogo aí, o Cruzeiro, né? O torcedor do Cruzeiro vai ter também 2.500, né, Paulinho? É isso aí, 2.500 ingressos, é o mesmo número que foi do Mineirão, será para o torcedor cruzeirense, jogo semana que vem na volta. Pra quem lembra daquela história, mas os 10%, esquece aí, gente. Agora é reciprocidade. Que tem num lugar, tem no outro lugar. Fora que tem, o Paulinho estava explicando, fora que tem esse bolsão de segurança que tem que ser feito. Né? Que aí já dá uma... No Mineirão até caberia mais, uma majorada, né, Paulinho? Até caberia mais, 4.700, se eu não estou enganado aqui. Mas tem que fazer o isolamento, aquela coisa toda, então 2.500. Infelizmente ainda não vivemos na Inglaterra, na Espanha, onde não se perde um lugar da arquibancada, né? Aqui normalmente pede 5 mil lugares, 3 mil lugares de uma arquibancada, ingressos que não vão para venda porque você tem que botar uma grade, tem uns tapume, né? De um lado, o cara não pode nem se ver, é bandido, tipo assim, né? É cachorro. É isolamento mesmo. Bicho, não pode nem olhar pra cara um do outro, porque... Então você tem que perder 4 mil lugares de um lado, no outro estádio, 4 mil lugares, jogar no lixo esses lugares. O clube perde esse dinheiro. Porque você tem que fazer uma barreira, infelizmente, é o que nós vivemos aqui no Brasil. Ainda bem que as torcidas estão de volta, as visitantes, né, estão de volta, as arquibancadas por aqui também, porque não muito distante de nós esteve aquele período em que só tínhamos uma torcida nos estádios. Já temos aí a volta de algo em torno de 5%, alguma coisa em torno disso aí. Depende do estádio, né? Enfim, é a realidade que temos. E afinal, tirando aquela pancadaria ridícula, né, no fim do jogo. Quem brigou foi no campo, né? Que foi no campo, meio a meio, né? Afinal, foi o que deveria ser. Porque foi mando da Federação Mineira de Futebol. Exatamente, foi o que deveria ser, porque aquela pancadaria foi ridícula. Mas aí o meio a meio rolou, né? A gente estava tão esperando o meio a meio, aconteceu no Mineiro. Teve no Mineiro, mando da Federação, né? Agora, numa configuração de estádio próprio, não vai ter mais meio a meio, esquece.
Para fechar o Cruzeiro nesse primeiro tempo, Emerson Pansieri. Tô muito curioso, Cirilo, se Cássio vai ser relacionado. Não que ele vai começar o jogo, nada disso. Mas muito pela fala do próprio Otávio, de um menino de 20 anos, no pós-jogo ao nosso Lucas Barbosa e ao nosso Paulo Azeredo no sábado. Ele falando a importância do Cássio no contexto do gol do Cruzeiro, né? Um jogador experiente, jogador vencedor, jogador que já venceu tudo, seleção brasileira, quanto tempo de Corinthians, né? Campeão com o Corinthians, né? De Mundial Interclubes. É um atleta que é muito importante para um vestiário hoje, está machucado, está voltando de lesão, né? Na verdade não está machucado, está voltando de lesão, foi uma lesão multiligamentar que ele teve no joelho. Certamente, se estiver à disposição no banco, não é para atuar, né? Para ficar realmente no banco, ali passar um incentivo. Vi o Cássio fazendo essa função no jogo do Maracanã, ali na pausa para hidratação, conversava com um, conversava com outro, passava instrução, passava um toque, ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um jogador que tem essa força, é uma das lideranças do Cruzeiro. Você pode citar Cássio, Lucas Homero, Lucas Silva, Pereira, são as lideranças do Cruzeiro, o William também. Então, é um jogador que fica nessa possibilidade, quem sabe ser relacionado. No jogo do sábado não foi, né? Teve o Léo Aragão, que voltou daquele empréstimo do Avaí, o jogador estava emprestado ao Avaí, o Cruzeiro solicitou a volta dele quando negociou o Matheus Cunha para o Internacional, mas quem sabe tendo o Cássio aí como uma opção no banco de reservas de amanhã, Cirilo.